Vamos embora para mais uma dica de Linux. No vídeo anterior, se eu não me engano, a gente viu como exibir um bloco de texto entre duas strings, tá? Agora a gente vai ver como excluir um bloco de texto entre duas strings, tá? Utilizando o comando sed. Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, ó, cat barra etc barra bash barra ports.conf, ok? Esse é o arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir um bloco de texto entre o início de uma linha com comentário, né, que no caso aqui é o hashtag, né, e uma linha em branco, tá, que no caso aqui é essa aqui, beleza? Então como é que eu faço isso? Vou utilizar o sed, né? Então eu vou utilizar sed, ok? Vou abrir aspas simples e aqui vou digitar a primeira string, que no caso aqui é um caractere só, né, mas pode ser uma string, no caso aqui, ó. Então, aqui, ó, barra, hashtag, ok? Fecho com barra de novo, vírgula, barra, início da linha e final da linha, tá? No Linux, o circunflexo, tá? Indica o início, mas no caso aqui não tem nenhum início de linha, nenhum caractere de início de linha, tá? E o dólar significa o final de linha, tá? No caso aqui, uma linha vazia, no caso, né? Essa simbologia aqui é para linha vazia. Então aqui eu fecho. Opa. Então aqui eu fecho e indico aqui o arquivo, né? Barra etc, barra apache 2 barra ports.conf. Opa. Ports.conf, ok? Então vamos ver o que ele vai fazer. Opa. Esqueci aqui do D, né? Vou botar o D aqui. O D é para indicar que ele vai excluir, tá? Esse bloco de texto. Então, vamos ver? Então tá aí, ó. Ele excluiu justamente esse bloco de texto aqui. Inicia com um hashtag, né, que é o comentário aqui, né? E termina com uma... Opa, deixa eu tirar aqui. E termina aqui com uma linha vazia. Ok? Então ele só mostrou isso aqui. Eu vou dar outro exemplo aqui. Vou limpar. E eu vou usar como exemplo esse arquivo aqui, ó, cat lista.txt. Tá? Então tem essa lista aqui. Então o que eu vou fazer? Vou utilizar o mesmo comando, sed, abro aspas simples. Eu vou eliminar o bloco de texto que começa com maçã, maçã, e termina com, vou botar ali, eliminar o bloco de texto que começa com maçã e termina com jaca. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, jaca. Ok? Vou colocar o D, fechar aqui com aspas simples e vou indicar o arquivo lá que é o lista.txt. Ok? Então tá aí, ó. Ele eliminou o bloco de texto que começa com maçã e jaca, tá aqui, ó. Maçã e jaca. Então ficou só banana, tomate, melão, mamão e manga. Tá aqui, ó. Banana, tomate, melão, mamão e manga. Ok? Agora tem um porém aqui no comando sed. Então eu vou limpar aqui, ó. Se eu der um cat aqui de novo, opa, vou dar aqui um cat no lista.txt. Apesar dele ter excluído o bloco de texto desde maçã até o jaca, mas o arquivo original continua com o mesmo conteúdo. Agora, se você colocar, vamos voltar aqui, cadê? Deixa eu voltar aqui. Bom, não está, mas eu vou colocar aqui então. Agora, se você colocar o menos "i", por exemplo, sed, menos "i", ok? Abre aqui, aspas simples, né? Maçã, fecha com barra, né? Abre com barra de novo, e o jaca, né? D, tá? De deletar, e o nome do arquivo, lista.txt. Então, se eu colocar o menos "i", o que vai acontecer? Ele vai afetar o arquivo original. Sem o menos "i", ele não afeta, ele só retira aquele bloco de texto da exibição, tá? Mas se eu colocar o menos "i", ele vai retirar o bloco de texto na exibição e também vai retirar no arquivo, quer ver? Então tá aí, ó. Ele retirou, tá? No arquivo, ele nem exibiu, ele retirou no arquivo. Agora vamos dar uma olhada. Cat lista.txt. Então você vê, ó, que ele alterou o arquivo, tá?
ele retirou aquele bloco de texto do arquivo também. Então tem que ter o maior cuidado na hora de você colocar o "-i", porque ele vai alterar o arquivo origem, e se for um arquivo de configuração, vai afetar o programa que depende daquele arquivo de configuração no Linux, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.